Fala Tricolada, eu de volta, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Família Tricolor com vídeo diário, sempre falando da nossa paixão que é o Fluminense Futebol Clube. Vamos para notícias, porque rapaziada, tem uma rapaziada aí que tá separada do grupo em isolamento. O Ganso se somou a esses jogadores, eram 9, agora são 10. Daí tem uma rapaziada também que está contundida e eu quero falar de dois jogadores que estão contundidos, não estão mais, e possivelmente vão jogar contra o Botafogo domingo às 11 horas da manhã pela 13ª rodada do Brasileirão. 11 horas, jogo importante, é clássico, o Botafogo está perdendo de todo mundo, tomando cipoada de todos. Mandou o técnico embora, o Autori não mais é técnico do Botafogo, não mais é o técnico do Botafogo, e você sabe muito bem que o esporte favorito do Fluminense é ressuscitar defunto. Pelo amor de Deus, não faça isso domingo pela manhã. Então, vamos lá, quem tá podendo voltar, quem pode voltar aí ao time do Fluminense é o Digão e o Yuri. Ninguém mais aguenta o Hudson, pelo amor de Deus. O Hudson no meio de campo não cobre os laterais, não avança, marca mal, passa mal. Então é bem provável que o Yuri volte ao meio de campo do Fluminense e faça aquela função ali que o Hudson estava fazendo ali na frente da zaga, na marcação, cobrindo os laterais. E eu acho que nessa função o Yuri é muito mais competente do que o Hudson. Tem pouca técnica, o passe também não é lá essas coisas, mas pelo menos é marcador, corre mais, cobre bem melhor os laterais. Então é isso, deve formar a volância ali ao lado do Dodi, o jovem Yuri. E o outro que volta é o Digão, o capitão, estava muito bem antes de se machucar, se machucou, ficou afastado. Daí o Matheus Ferraz ocupou aquela função, depois do Lucas Claro também ter o mesmo problema do Ganso e dos outros 8 jogadores. Temos o desfalque do Lucas Claro ali na zaga, e agora temos o retorno do Digão, que estava muito bem. E por favor, braçadeira no Digão, né? O Digão foi campeão brasileiro pelo Fluminense, tem a primazia para colocar a braçadeira, e o Hudson vai para o banco. Tira a braçadeira dele e passa para o Digão, que é merecedor. Então o Fluminense pode ter o reforço aí. Olha só o que eu estou falando. Nossa, nunca esperei falar uma coisa dessa, mas vamos lá. Temos aí o reforço do Digão e do Yuri para esse time de domingo. E aí, como a gente poderia montar esse time aí? O Digão jogando ao lado do Nino e o Yuri ao lado do Dodi no meio de campo. Então, pelo menos uma boa notícia aí, tantos desfalques, tantos jogadores com problemas físicos e médicos, e o Fluminense ganha esses dois reforços para esse jogo contra o Botafogo. E a outra notícia, eu vou voltar a falar aqui sobre o Dodi. Isso aí, o Dodi. O Fluminense esticou o período de resposta do empresário do Dodi. O nome dele é Carlos Escuro. Era para ter dado a resposta na quarta, né, como eu falei no vídeo anterior, que era para ele ter dado a resposta na quarta. O Fluminense, a pedido do empresário, esticou até o dia 13 de outubro, quando ele volta da Europa. Aí os dois vão sentar e conversar e dar a resposta, né, se vai renovar ou não. Aí o GE deu uma informação, começou no UOL, daí o GE confirmou com seus repórteres que o Fluminense, o Dodi é o plano A do Fluminense, mas o Fluminense já pensa num plano B para repor a possível saída do Dodi. Então parece que a diretoria do Fluminense não está tão confiante assim numa renovação com o Dodi. Já está procurando um plano B, um jogador no mercado para repor. Mas lá no Netflu, o Paulo Brito já conta uma coisa um pouquinho diferente disso aí. Que o Fluminense pensa em utilizar o André ou o Martinelli caso o Dodi não renove o seu contrato. E o Paulo Brito ele trouxe até uma coisa interessante com relação à renovação de contrato que foi oferecido. O Fluminense acena com um contrato mais longo, 2 anos ou 3 anos para o Dodi, e um salário menor para convencê-lo. Mas eu creio que o maior problema é esse salário menor. É quando você se vê valorizado, recebendo proposta, porque o Dodi está recebendo proposta, o contrato dele termina em dezembro. Ele já pode assinar um pré-contrato hoje. É titular da equipe e é um dos melhores do meio de campo, está entregando um bom jogo, o cara está valorizado. E a diretoria vem e oferece um salário menor, e o cara olha para o elenco, vê jogadores ganhando 300 mil, 400 mil e entregando pouco. Tem jogador ganhando 300 mil que é até reserva, e o cara é titular absoluto. Daí a diretoria vem oferecendo menos, o cara já ganha pouco.
pouco para o salário do jogador de futebol, no caso dele, titular da equipe, como um time de Série A do Fluminense. Aí ele está querendo uma valorização, ele quer ganhar um salário maior, bem maior do que ele ganha, mas o Fluminense, segundo o Paulo Brito, está assinando um salário menor, mas em compensação, mais anos de contrato. Vamos ver qual vai ser a resposta. O Fluminense está esperando o retorno do empresário. O empresário retorna no dia 13 de outubro. Aí eles vão sentar e vão conversar. Então tem isso. O GE está dizendo que o Fluminense já pensa no plano B e já começa a inspecionar. O problema é o scout do Fluminense observando um substituto para o Dodge. Esse é o maior problema. Mas segundo o GE, o Fluminense já está de olho no mercado. Parece que o problema é subir no telhado. Mas o Netflu já informa que André e Martinelli podem ser as opções caso o Dodge vá embora. E a nossa outra notícia é o Wellington Silva. O Wellington Silva saiu contundido com um problema muscular do último jogo do Fluminense. E aí já saiu o resultado. O atacante Wellington Silva teve uma lesão na coxa esquerda detectada e desfalcará o Fluminense nas próximas semanas. Informação do Globoesporte.com. O jogador tinha dado uma assistência contra o Curitiba, mas sentiu a coxa e saiu logo no começo do primeiro tempo. Então temos um problema aí para o ataque, para esse companheiro de ataque do Fred. O Fred precisa de companheiro de ataque com velocidade. Temos o Pacheco, que ainda não se adaptou ao futebol nacional, jogou com um corte no pé na última partida, praticamente no sacrifício, mas, meu amigo, ele não tem apresentado um bom futebol até agora. Ainda não se adaptou ao futebol nacional. Algumas vezes é mal escalado, em posições que não é a preferida dele, mas, na verdade, ele não está atuando bem. E ele é a única opção ali pelo aquele lado. Nós teríamos o quem? Luiz Henrique para jogar aberto, mas o Luiz Henrique está junto com os outros em isolamento social. E o Fluminense precisa de alguém de velocidade. Eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, deslocaria o Michel Araújo do meio de campo para o ataque, para fazer dupla de ataque com o Fred. Michel Araújo joga aberto, sabe jogar aberto pelos lados do campo e também sabe fazer a função do falso 9. Então ele sabe tanto utilizar as três funções do ataque, como também jogar no meio de campo. Desloco ele, cria-se uma outra vaga aqui no meio de campo, pode ser preenchida com o Iago, poderíamos formar um meio de campo com Dodge, Yuri, Nenê e Iago. É o meio de campo que nós temos. Ganso não pode jogar, Miguel não pode jogar, uma série de desfalques, e o Fluminense precisa de um jogador de velocidade, de presença diária, e eu acho que o Michel Araújo pode entregar isso aí. Caso no 4-4-2, pode muito bem o Iago entrar nesse meio de campo. Ou pegar um garoto da base, um Samuel Granada, ou um John Kennedy que se recuperou aí de contusão, já está retornando aí a equipe sub-20 para reforçar esse ataque. Matheus Pato e o Christian, que treinaram com os profissionais. O Fluminense vai precisar de um jogador de velocidade, e o único jogador apto para fazer essa função ao lado do Fred é o Pacheco, e ele não está entregando um bom futebol até o momento. Vamos ver o que o Odair vai escolher para ser o parceiro de ataque do Fred neste próximo jogo. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês, pedindo para que vocês deixem aquele like maneiro e se inscrevam aqui no nosso canal para fazer a família tricolada crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo.